Um professor de direito e um poeta são os convidados deste Luminuras. Nitish Moneburhan é doutor em Direito Internacional pela Escola de Direito de Sorbonne. Já Cides Oliveira, que está aqui comigo, ficou conhecido pelo que ele mesmo define como poemúsica, uma mistura de poesia e música. Cides Oliveira é brasiliense e a capital do país é uma das inspirações do poeta. Mas não só ela, nem apenas as cidades e lugarejos reais. As comunidades invisíveis também rendem poemas. Eu estou curioso, Cid, para saber sobre essas suas inspirações, cidades reais, cidades invisíveis. Como são as suas cidades imaginárias? Bom, primeiro a gente viaja dentro da gente mesmo, né? A gente começa pelo nosso coração, pulsando dentro da gente. E por onde a gente passa, todo mundo, às vezes as pessoas não se dão conta disso, mas há alterações nos nossos batimentos, nas nossas vibrações, né? E as cidades marcam a gente porque cada uma tem a sua pulsação própria, né? E, e como poeta, às vezes eu tenho uma outra cidade, além da cidade pela qual estou passando, né? E como que elas são? Dá um exemplo. Por exemplo, o meu olhar para Aracaju, né, foi para o lado comedido das pessoas, para o lado simples, para o lado verdadeiro, né? Eu poderia ter olhado para os monumentos, para as praias, né? Mas o que me tocou, o que me chamou a atenção, foi exatamente isso, a questão do povo mesmo, assim, o lidar deles com o outro e comigo que estava chegando por lá, né? Tem aqui no livro Dedo de Prosa Monte Poesia, tem uma prosa que eu falo um pouco disso, né? Lê pra gente então. O povo circula e se mistura com uma certa naturalidade comedida e simples. Senti-me em casa e ela foi se abrindo junto às ondas do mar. Que outras cidades você gosta? Que cidades você passou e te inspiram? Brasília, por exemplo, a cidade que a gente está aqui, te inspira? Bastante, assim, por exemplo, as tesourinhas. As tesourinhas de Brasília não cortam, fazem os carros dar voltinhas. E o que mais te chama a atenção? Você falou das pessoas, falou da cidade, Cides. O que mais te leva a escrever? É onde eu sou tocado mesmo, assim. Às vezes eu tenho alguma experiência com alguma pessoa, né? Pode ser afetivo também, e isso vai reverberando dentro de mim. E às vezes eu vou me dar conta disso depois que está escrito, que pode ser tanto um momento próximo, como pode ser 2 anos, né? Um tempo mais longínquo, né? E você guarda tudo isso na cabeça ou você toma nota? Como que é o seu processo? O meu processo é bem variado, assim. Desde anotar como rascunho, achando às vezes até que está pronto, depois você vê que não está muito legal, né? Como também eu trabalho na cabeça. Às vezes eu crio tudo no pensamento. Vão vindo, vem um verso que vou montando com outro e eu fico num processo, né? Eu acho que para as pessoas que convivem comigo, talvez elas até estranhem em alguns momentos, por eu ficar muito ensimesmado. E normalmente é por isso, por eu estar processando alguma coisa, né? Às vezes eu crio uma poesia inteira na cabeça. Assim, vou montando os versos, vou, né, articulando e isso, aí depois escrevo, né? Qual é o papel da literatura, dos outros livros, de autores, na sua formação? Que livros você gosta? Que autores você gosta? Assim, eu acho sempre legal estar falando dos autores que normalmente eu até releio, né? As Mil e Uma Noites, que não é de um autor só. O Fernando Pessoa, que sempre releio os seus heteronônimos. Gosto mais do Alberto Caeiro, me identifico mais. O João Guimarães Rosa marcou muito assim com o Grande Sertão Veredas, mas tem um livro particularmente que eu gosto, que é o Ave Palavra, que é um livro mais leve. Esses livros que vira e mexe eu volto a eles, para mim são os que mais me marcaram, assim. Qual é o papel desses outros autores na sua escrita? Acaba quando a gente gosta, às vezes até se identifica com algum autor, né? De uma certa maneira a gente fica instigado ou às vezes até intrigado pela sua linguagem e, no meu caso, procuro investigar, né? Olhar ali aquela vírgula,
aquela junção de palavras, e isso influencia mesmo, assim, porque você acaba crescendo, né? Aprendi muito com os irmãos Campos, Augusto e Haroldo de Campos, né? Eles também têm trabalhos teóricos, né? Dos quais eu estudei assim, não formalmente, né? Mas que li, e é isso, assim, a poesia concreta me ensinou muito, por exemplo. E você sempre leu, Cides? Você sempre teve esse gosto, essa paixão ou não? Já surgiu mais tarde na sua vida? A minha memória, assim, é que surgiu um pouco mais tarde, mais para a adolescência, ou seja, que foi quando eu me senti tocado mesmo, meu coração falou, poxa, é isso, né? E foi quando eu também já, paralelamente, comecei a escrever. Mas olhando para dentro de mim, me investigando, eu sei que eu sempre li. Eu li os lugares, eu li os gestos das pessoas. Desde muito pequeno, eu lia as emoções das pessoas. Isso sem saber, sem ter uma formalidade para isso, né? A energia das pessoas. E que outras artes te influenciaram? Música, cinema? Eu sei que você lançou o seu livro, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. É um livro e um CD acompanha. Depois você continuou esse projeto do CD, lançou mais um. Que importância tem a música para você? A música é fundamental, né? No começo da entrevista eu falei aqui do coração, né? A gente já começa sendo música, né? E a música é uma coisa que me toca mesmo, eu não me vejo separado da música. Agora, uma coisa interessante que eu acho do meu trabalho é também porque é uma forma de eu estar me unindo a outras pessoas, eu estar somando. Isso é uma das coisas mais interessantes que eu acho, né? Teve um momento também que, em diversos momentos, a gente também chamava artistas plásticos para fazer tela para o nosso trabalho, artistas visuais para projetarem, né? Posso citar aqui o Milton Marques, o Dalton Camargos, a Regina Pessoa. E para mim o mais interessante disso é estar me juntando a outras pessoas, porque eu escrever eu faço isso só, de uma certa maneira eu faço só, né? Mas aí com a música e com as outras artes, estou me juntando e estou aprendendo. Bom, vou falar então agora, Cides, sobre o seu livro, Um Dedo de Prosa, Uma Mão de Poesia, que inclui o CD. Eu queria que você falasse primeiro do livro. O que te levou a escrever, sobre o que você fala, quais são os seus temas? É um livro bem diversificado, né? Assim, a temática bem abrangente. Eu já vinha escrevendo já desde os 15 anos, apesar que aí não tem, acho que nenhuma poesia dos 15 anos. E assim, já vinha com um trabalho consolidado, não no sentido material, de poesia com música na cidade. Tive um grupo chamado Maia Desnuda, a gente fez trilha para um grupo de cinema experimental da cidade, o Cabeça Sol, o André Carvalheira, o Aragão, a Noga. E aí pintou a oportunidade no FAC de fazer um projeto, e eu fiz o projeto do livro com o CD. FAC é o Fundo de Amparo à Cultura. Isso, Fundo de Apoio à Cultura, daqui de Brasília, né? Aí eu fiz o projeto, mas só que no momento do projeto eu estava sem um grupo, mas eu já tinha tido diversas parcerias. E aí consegui reunir essas parcerias, e aí além do livro veio o CD. Um trabalho bem diversificado, com diversas parcerias, né? Fui lá, gravei em São Paulo, músicos de São Paulo, músicos daqui. Para o telespectador ter uma ideia, tem música que é só minha voz, tem música que é violoncelo, clarone e voz, tem música que é só contrabaixo e voz, tem música que é uma banda inteira, né? No sentido formal de banda, né? Baixo, guitarra, bateria, elementos eletrônicos. E é isso desse primeiro disco aí. Bom, para falar um pouquinho mais, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais, então, Cid, eu vou pedir para você ler um poema aqui para a gente, por favor. Às cegas. Seguem às cegas, sem ou com distorcida luz, seguem. Uma a conduzir a outra, a conduzida a iluminar, a outra iluminando ao se dar. E eu, com as vistas boas, não vejo e nem consigo imaginar o caminho das cegas. Mas é lindo.
caminhar. Esse projeto interessante também é que você lançou o livro, o CD e depois continuou o projeto do CD, que está aqui, O Grande Barco. São novas músicas. São. Esse projeto é de 2013, é fruto de um encontro, eu com mais 2 músicos, né? Davi Abreu e Leandro Moraes, e a gente trabalhou aí acho que uns 6 anos compondo. Esse é um trabalho já bem diferenciado do primeiro disco, porque aí já tem uma cara de nós 3, né? Diferentemente do outro, que foi uma leva de 12, 15 músicos. Aí foi um trabalho mais fechado, né? A gente usou muitos elementos eletrônicos, que foi de onde vieram as músicas. E no caso, aí colocamos a minha voz, às vezes as vozes deles também, e a instrumentação deles, que no caso um é guitarrista e violonista e o outro flautista. Além desses, vem mais algum projeto aí? Eu estou num momento de incubação. Estou pensando em algumas coisas, mas eu prefiro Aguardar um pouquinho. aguardar um pouquinho. Sim, mas vem sim. Ok, Cids, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, dessa vez com o professor Nitish Mone-Burhan. O Iluminuras está de volta para conversar dessa vez com o professor Nitish Mone-Burhan. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras. Para começar, onde foi que você nasceu? Eu nasci na Ilha Maurício. E define pra gente onde fica, quais são as características da ilha. A Ilha Maurício fica no Oceano Índico, perto do Madagascar. É uma ilha independente desde 1968. É uma ilha pequena, tem somente 1.300.000 habitantes, então é um bairro das grandes cidades brasileiras. As características mais interessantes, além da paisagem, é a miscigenação cultural que existe lá. Não miscigenação pessoal como existe no Brasil, mas cultural, porque não há um povo original na Ilha Maurício, originária de lá indígena. Todo mundo veio, seja da África, da Europa, principalmente Inglaterra e França, da Índia e da Ásia. Então temos um melting pot dessas culturas lá na Ilha Maurício. Você saiu da Ilha Maurício com 18 anos, não foi isso? Sim. Até essa idade, que livros, que autores você lia, gostava e quais são os clássicos da Ilha Maurício? Na realidade, na Ilha Maurício, pelo menos quando eu estudava lá, tinha uma cultura de leitura muito forte, que infelizmente não existe mais como era antes, hoje em dia. E se lia nessa época, na minha época, eu estou falando como se fosse um velho, mas livros muito, os clássicos do mundo inteiro, franceses, ingleses, americanos, indianos, africanos. Então, na escola se estuda a literatura francesa clássica, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Victor Hugo, Balzac. Se estuda os clássicos ingleses, Shakespeare, William Blake, por exemplo. E também alguns livros africanos, do que eu lembro muito bem, porque realmente o livro me marcou, é um livro do Chinua Achebe. E temos também a literatura local do próprio país. Bom, eu não vou citar os autores porque eles não são conhecidos aqui. Cita, por favor. Eu vou citar 2 autores do que eu gosto e que são muito lidos na Ilha Maurício. A primeira, que é uma autora, se chama Shehnaz Patel. E o segundo é um autor que tem um estilo bem interessante e que talvez seja, para mim, na literatura mauriciana, a pessoa que tenha o estilo mais afiado, se chama Barlene Piamutu. Depois dessa idade, com 18 anos, você foi para a França. Sim. Fez graduação, mestrado e doutorado em Direito lá. O que mudou em termos de leitura, de literatura na sua vida? A quantidade. Bastante, a né? quantidade, a qualidade não muito, porque pela tradição um pouco familiar, na Ilha Maurício, eu sempre fiquei bem próximo da cultura francesa. Então, a literatura francesa faz parte de mim de uma forma quase orgânica desde que eu
sou criança. Então, o que mudou é o acesso a mais livros, o acesso a literaturas dos outros horizontes que não estão disponíveis lá na Ilha Maurício, onde eu nasci e cresci. E qual a sua relação com o Brasil, Nitish? É uma relação especial, porque além de gostar do Brasil, a minha esposa é brasileira. Então eu fui literalmente importado aqui. Você morava na França e conheceu a esposa? Exatamente. Há quanto tempo você está aqui? 3 anos. Gosta do Brasil? Sim, eu adoro o Brasil. E a literatura brasileira? Também. Na verdade, eu já conhecia a literatura brasileira antes de vir morar para cá. A diferença é que agora eu posso lê-la em português. Antes eu lia a literatura brasileira em francês. E que autores você leu em francês brasileiros? Eu comecei, eu descobri a literatura brasileira em francês com o Machado de Assis, que é o grande clássico. Eu li também o Jorge Amado e alguns poetas famosos no Brasil que são também traduzidos em francês, como Carlos Drummond de Andrade. E agora eu estou lendo José de Alencar. Então, basicamente, o que mudou na minha relação com a literatura brasileira é que agora eu posso ler em português. Você falou aí sobre vários autores. Sim. Tem algum desses que você queira destacar? Sim, eu diria que eu vou falar da literatura que está me marcando agora, de uma maneira pontual, porque senão eu acho que, para ser sincero e para não trair ninguém, minha intenção seria de destacar todo mundo. Eu vou falar mais especificamente do José de Alencar, que é um autor que eu estou lendo agora. Eu já conhecia pelo nome, mas eu nunca tinha lido, e eu comecei a ler este ano um livro dele, que é o Sertanejo. E foi uma grande descoberta da linguagem portuguesa, porque ele escreve em um estilo muito peculiar e muito interessante. Me parece como sendo uma celebração da língua portuguesa. Ele escreve e se apresenta com uma explosão das palavras, da gramática. Então, eu ainda estou aprendendo português, então para mim é um dos melhores professores que eu estou tendo. E por outro lado, ele está me mostrando as grandes lacunas que eu tenho no entendimento da língua portuguesa. Então, se eu tiver que celebrar um autor hoje, será o José de Alencar. Boa escolha, Nitish. Vou fazer uma pequena pausa então para a gente lembrar um pouco da vida e da obra de José de Alencar. Advogado, jornalista e político, o cearense José de Alencar é um dos grandes romancistas da literatura brasileira. A primeira publicação de sucesso foi 5 Minutos, de 1856. No ano seguinte, lançou O Guarani, um dos grandes clássicos nacionais, assim como Iracema, de 1865. José de Alencar morreu no Rio de Janeiro aos 48 anos de idade. Você está aqui no Brasil, Nitish, há 3 anos, é professor universitário, professor de Direito, sobre o universo jurídico. O que você destaca? Várias coisas, porque é uma cultura jurídica diferente. Estou comparando com a França, porque eu estudei lá e eu conheço e domino mais o mundo jurídico francês. Eu diria que a grande dificuldade que eu percebo é uma dificuldade metodológica, certo? Eu vejo que muitos alunos têm um problema, às vezes grave, com a argumentação jurídica, de não conseguir dominar as técnicas jurídicas para construir e concatenar uma argumentação para convencer, chegar à demonstração de uma tese, de um argumento. Então, se eu tivesse que escolher uma característica que eu tenho percebido pela minha atuação, seria essa característica. Então, eu não vejo uma grande diferença, por exemplo, em relação ao conhecimento geral, ao domínio do direito. Eu vejo, às vezes, uma dificuldade atinente ao uso desse conhecimento para chegar a um ponto específico. E o que você acha que é a causa desse problema? Você conseguiu já identificar? Não completamente.
Mas uma das causas prováveis, não é uma ciência exata o que estou dizendo, então isso é contestável. Eu acho que há, às vezes, uma tendência a caldear o direito com outras ciências sociais. Então, a usar métodos que são válidos nas outras ciências e que não são necessariamente para o direito. Então, se percebe, por exemplo, que às vezes os professores de metodologia jurídica não são juristas. Então, isso já cria, na base mesmo, um problema metodológico. Então, eu diria que podia haver essa tendência de não ver a diferença entre as especificidades de todas as ciências sociais e de entrar num caldeamento onde todo se vale e de não ver realmente as delimitações. Que é um pouco o defeito do jurista também, que pensa que, por ser jurista, ele é também o dono das outras ciências sociais. Certo? Falando sobre as suas publicações agora, Nitish, você está aí para publicar 2 livros de literatura jurídica e tem mais 2 livros de ficção, já praticamente prontos, também podem ser publicados. Vou começar pelos 2 de literatura jurídica. Quais são os temas e quando você pretende publicá-los? O primeiro é justamente uma resposta à sua pergunta, à sua penúltima pergunta, porque se trata de um livro sobre o método jurídico, o método do raciocínio jurídico, da argumentação jurídica. Então, eu tento aportar uma resposta à dificuldade que eu salientei antes, e esse livro será publicado esse ano mesmo. O segundo é um livro que será publicado na França. O título, por enquanto, é a função do desenvolvimento no direito internacional dos investimentos. Eu sou especializado e trabalho muito no âmbito do direito internacional público. Se trata aqui de uma problemática específica de um ramo do direito internacional, que é o direito internacional dos investimentos. Então, eu faço nesse livro uma análise jurídica do desenvolvimento. Você tem também 2 livros de ficção, não é isso? Sim e não. O primeiro não é realmente uma ficção, porque é uma vivência pessoal no Brasil. Se trata de uma coletânea de crônicas que eu escrevi durante esses 2 anos, na realidade, que está sendo revisado agora por uma editora na Ilha Maurício, no meu país, porque é lá que eu pretendo publicar, porque eu faço uma comparação cultural entre o Brasil e a Ilha Maurício, mostrando as peculiaridades de um e de outro, e mostrando como às vezes se coadunam. O segundo é uma ficção, está em inglês. O primeiro é um livro em francês, e o segundo está em inglês, e por isso que eu não posso, por enquanto, não posso publicar aqui. Eu vou traduzir em português, mais ou menos, Memórias de um Porteiro. Eu coloquei carioca também, porque se passa lá no Rio. E a ideia é de uma criança, um adolescente que descobre a literatura, que era um pequeno ladrão e que muda completamente a filosofia de vida dele pelo contato com a leitura e a literatura, e que se torna depois o porteiro de uma biblioteca. Uma curiosidade, você falava aí das características, né, dos pontos em comum e não entre a Ilha Maurício e o Brasil. Qual que é o principal ponto em comum e qual o principal ponto diferente, de diferença entre os 2 países? O principal ponto em comum, eu diria que é na essência mesmo do povo, dos 2 povos. Eu me sinto aqui, muitas vezes, na Ilha Maurício. É um pouco difícil de explicar, porque é uma questão da essência mesmo. Eu diria que isso é o ponto que relaciona muito bem os 2 povos. Agora, as diferenças, eu diria que essa diferença cultural no nível das religiões, da cultura no sentido primeiro, porque a cultura brasileira ela é uma influência da cultura indígena, europeia e africana, enquanto na Ilha Maurício é uma mistura, um caldeamento de cultura europeia, africana, indiana e asiática. Então, por definição, a influência dessas culturas influenciam a formação da sociedade. Ok, professor, muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras. A gente aprendeu bastante sobre a Ilha Maurício, as características, as semelhanças e diferenças aqui com o Brasil. Muito obrigado. De nada. Bom, o Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.